Olá, vamos continuar nossa conversa sobre teatro? Bom, como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar das montagens que me enchem a alma. Mas antes gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram no canal, aquelas que mandaram comentários e as que estão divulgando o canal para os amigos. Muito obrigado. Bom, as montagens que vamos falar, e aqui eu quero já deixar claro que não vai nenhum juízo crítico sobre nenhuma das peças. O que me interessa falar é do que elas fizeram por mim, a alegria que me trouxeram, a felicidade ou a angústia, o que elas me trouxeram de informação, de conhecimento de vida e de desenvolvimento da arte. Isso que para mim me interessa passar aqui para vocês. Eu estava começando a fazer teatro. Eu sou paraibano de Mamanguape. Em 69 saí de minha cidade, fui para uma pessoa para continuar os estudos. E em 70 eu comecei a fazer teatro do grupo oficial do Teatro Santa Rosa, que naquele tempo existia. A peça era Viva na Catarineta, que era um musical, texto do Altiman Pimentel, que era dramaturgo e folclorista. A direção era do Elpidio Navarro e a direção musical do Pedro Santos. E estava reunido ali o melhor do teatro paraibano, os melhores atores. Mas eles precisaram de mais gente para fazer o musical. E aí entrou uma turma nova e foi nessa que eu fiz teste e entrei. Depois da temporada de João Pessoa, nós viajamos para participar do Festival de Teatro de São Carlos. No ônibus com mais de 25 pessoas, cruzando o país todo. E aquilo foi uma felicidade para mim, eu descobri o Brasil. Depois da peça, da apresentação em São Paulo, no festival, na volta, o Altiman Pimentel conseguiu as entradas para assistirmos o Galpão. Até aquele momento, eu sabia o que era teatro. Teatro era o que acontecia do palco italiano, na caixa cênica do palco italiano. Sequer havia teatro de rua naquele momento. A gente convivia, naturalmente, com as manifestações da cultura popular, o Boi de Reis, a própria Na Catarineta, o Pastoril, que são manifestações das artes cênicas, mas a gente não levava aquilo em consideração naquela época. Teatro era o que acontecia do palco italiano. E quando nós chegamos no Teatro Ruth Escobar para ver o Galpão, o que a gente não encontrou foi o palco italiano. Eles haviam explodido o palco italiano. Do porão ao teto, às paredes todas, eles criaram uma nova estrutura cênica, que era uma espécie, era um cilindro invertido, em torno do qual ficava a plateia em espiral. A gente ficava ali, preso assim, segurando ali na arquibancada, para assistir o espetáculo. No centro tinha um palco, móvel, naturalmente, redondo, que subia, descia, e ali em cima aconteciam as cenas. Quando não ocorriam, na própria estrutura do espaço, daquele espaço, os atores subiam por ali, por aquela estrutura de ferro, ou então corriam por trás de nós, gritando e fazendo a maior... Bom, porque, para a nossa concepção cênica, aquilo, inicialmente, era uma grande balbúrdia, era uma grande transgressão do que seria teatro. E por isso é que o impacto foi tão enorme para todos nós. Para quem não conhece, o Galpão, do Jean Genet, que é um poeta e dramaturgo francês, um dramaturgo francês dos bêbados, dos loucos, dos execrados pela sociedade. Ele é esse poeta. E o que ele trata, a peça se passa em um bordel, onde a cafetina, lá, a dona do bordel, permite que o cliente seja o que quiser. Então o cara vai lá e podia ser o juiz, bispo, político, o que quisesse ser. Porque a discussão ali do Genet era exatamente sobre as relações humanas, sobre as relações entre a classe dominante e os dominados, entre as pessoas que estavam no poder, como exercia a sua força e a sua opressão sobre os subalternos. Ocorre que na montagem do Victor Garcia, ele aproveitou essa estrutura para falar da opressão que o país inteiro vivia naquele momento, que nós todos vivíamos. Lembre que era 1970, auge da ditadura militar, governo Médici, o momento mais sangrento, o momento mais
terrível da ditadura militar. E aquela peça era uma afronta à ditadura militar. E aqui eu faço uma ponte, porque a questão, você já deve ter ouvido falar isso, a questão da ditadura não é o ditador. O ditador ele só representa a ditadura. A questão das ditaduras são os pequenos ditadores que passam a viver em todo o país. É o guarda de trânsito, o policial, o agente político, o chefe lá na repartição pública, no hospital, o seu vizinho, todo mundo que quer ser dono de si, que se acha dono de si, que quer impor sua vontade e sua verdade sobre as outras pessoas. Essa que é a questão. E eu estou falando isso porque, em 78, eu já tinha feito a direção do Intervalo Prometido, mas a minha primeira direção profissional, com texto de outro autor, ia acontecer em 78 porque o Pedro Porfírio, jornalista e dramaturgo, me chamou para dirigir o espetáculo dele chamado O Belo Burguês. Era um espetáculo com 2 casais, onde estava a Maria Zilda, Liceu Rabelo, o Breno Bonin e a Elisa... Bom, me falha o nome dela agora. É uma atriz que morreu muito cedo, atriz muito bonita, ele morreu muito cedo. Mas aquela peça, a discussão dela e a mensagem dela, e naquele tempo tudo tinha que ter mensagem, era uma peça de costumes. E falava sobre os costumes, sobre as relações sociais, a relação entre os casais, aquelas coisas todas. A nossa peça em relação ao galpão não era nada. No entanto, depois de 2 meses de ensaio, 3 dias antes da estreia, que deveria ter acontecido no que hoje é o Teatro Glaucio Rocha, naquele tempo era o Teatro do Serviço Nacional do Teatro, a peça foi terminantemente proibida. Ensaiamos 2 meses para não fazer a peça. A censura proibiu. O censor, que estava aqui na ponta, né, achou que a peça não devia acontecer, e não aconteceu. E o problema das ditaduras são essas. O problema da ditadura é esse, que não há apelação. Você às vezes até apela, mas você não é ouvido. Quase você não é ouvido e não é, como no nosso caso não foi. O Porfírio ainda tentou procurar pessoas para ajudarem, mas não teve jeito. A peça foi proibida. Mas o galpão ficou o tempo todo em cartaz. E era uma afronta à ditadura. Inclusive a cena final descia, uma cena linda, descia lá do teto, assim, o Jesus crucificado, que era feito pelo Carlos Alberto Strassi, que tinha a cara de Jesus mesmo, mas também tinha a cara do Che Guevara. E ele vinha com a banda do Che Guevara, fazia uma alusão direta à morte do Che Guevara, que tinha acontecido há pouco tempo, né? E a Jesus Cristo. Aquilo era uma afronta para a ditadura, para a censura. No entanto, passou. A peça foi o tempo todo e não teve problema. Eu penso até que, naquele momento, no auge da ditadura, os caras disseram, pô, isso é coisa de artista, isso é coisa de intelectual, deixa passar, porque ninguém vai ver mesmo isso, o povo não vai ver. Porque naquele momento a turma estava preocupada, o povo estava preocupado, era com a seleção brasileira, que naquele ano, 70, ganhou o tricampeonato. Então, não estava preocupado em ver teatro. Mas a Ruth Escobar, que era uma grande atriz e uma grande produtora, tinha colocado na cabeça em colocar a cena paulista no topo do mundo. E ela foi buscar em Paris, onde estava radicado, o argentino Víctor Garcia, para dirigi-la o espetáculo Cemitério de Automóveis. Depois segurou o cara aqui e falou que bancava o sonho do cara. Porque a peça, o Galpão, é considerado um espetáculo impossível. E era impossível se tivesse sido feito em Londres, em Paris, em Nova York. E era impossível também ter sido feito no Brasil. Tanto é que eles passaram mais de 1 ano só para destruir o que era a caixa cênica deles, né, o teatro, e para construir aquela nova forma cênica que deveria ter o espetáculo. Mais de 1 ano. Nesse tempo, os ensaios foram acontecendo, o elenco entrava, brigava, porque muita gente que entrou para fazer o espetáculo saiu porque não acreditava que aquilo pudesse acontecer. Porque era realmente, depois do espetáculo pronto, você via que era uma coisa realmente
impensável daquilo acontecer. Mesmo depois de pronto. Mas até aquilo ficar pronto era mais impensável ainda. E por isso muita gente não acreditou. Mas a Ruth Escobar, ela bancou o sonho do Victor Garcia e fez a nossa cena teatral paulista e brasileira, chegar no topo do mundo, porque a montagem foi sucesso, aconteceu o tempo todo no teatro do Escobar, mas a peça foi falada no mundo todo. Foi uma peça que ficou para a história do teatro brasileiro, mas como um grande passo na cena brasileira. Agora, para passar a sua mensagem, o Victor Garcia achou que o palco italiano era impossível fazer no palco italiano, porque o palco italiano seria opressivo para o momento que o país estava vivendo, para a situação que nós estávamos vivendo. E ele explodiu com o palco italiano por isso. Essa era a sua grande mensagem. Mas nós saímos daquele espetáculo com a verdade, é de que se você quisesse fazer um teatro consequente, um teatro vanguardista, um teatro que fosse acima da média, você não podia mais fazer no palco italiano. O palco italiano não cabia mais uma grande discussão sobre a encenação, sobre teatro, sobre leitura. E nós fomos embora para o Paraíba, continuamos fazendo o nosso teatro, mesmo no palco italiano, como vínhamos fazendo sempre, mas com aquela verdade, de que o grande espetáculo a ser feito a partir daquele momento não podia ser feito no palco italiano. Agora, presta atenção. Menos de 10 anos depois, isso era 70, né? Em 78, o Antunes Filho surgiu com o seu Macunaíma. Olha,